Olá pessoal, meu nome é Nabil Araújo, sou professor de Teoria da Literatura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu estou aqui para comentar o novo livro do professor José Luiz Jobim, Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações. É um livro bastante instigante que em 5 capítulos aborda temas e tópicos fundamentais do comparatismo nos séculos XIX, XX e XXI. Tópicos como a relação entre literatura comparada e literaturas nacionais, circulação literária e cultural, geopolítica da comparação e representação do outro, apropriação cultural, canibalismo e antropofagia na América Latina e no Brasil, entre outros tópicos. Então, dada essa configuração geral, essa visão geral do livro, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos, algumas questões teóricas importantes, cruciais, eu diria, para a discussão sobre o comparatismo, mas também importantíssimos para os estudos literários em geral. Para tanto, eu vou partir da frase que o professor Jobim cita logo no início, a frase de Antônio Cândido, uma conhecida frase que diz que estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada. Na verdade, o livro do Jobim pode ser entendido como uma tentativa de se esclarecer o sentido dessa frase. O que significa isso? Estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada. Bom, a primeira ideia, que é levantada pelo Jobim e explorada por ele em vários pontos do livro, é de que a comparação não é exclusiva do que nós chamamos de literatura comparada. Quer dizer, o ato comparatista, a leitura comparatista não é exclusiva, não é prerrogativa da assim chamada literatura comparada como disciplina. Logo no início do livro, na página 26, Jobim afirma que já foi dito que nos estudos de literatura comparada muitas vezes ficamos na discussão sobre os termos littérature comparée e comparative literature, embora já se tenham desenvolvido trabalhos de comparação entre literaturas muito antes de esses termos terem sido criados e em muitas outras línguas que não o francês e o inglês. No caso do Brasil, eu acrescentaria que o comparatismo entre culturas e literaturas já estava presente em obras literárias que precederam a consolidação da literatura comparada como disciplina. Mais para frente, na página 30, Jobim volta a dizer: no Brasil, os docentes e pesquisadores de literatura nacional desde sempre têm recorrido ao comparatismo de autores e obras, de modos de escrever, de maneiras de abordar temas, de períodos literários, etc. Em outras palavras, o comparatismo não é praticado apenas na disciplina literatura comparada, mas em outras disciplinas de literaturas nacionais. Mais à frente, na página 39, diz Jobim: no caso do Brasil, o comparatismo não funcionou ou funciona como algo dissociado das disciplinas de literaturas nacionais. Antes de ser assunto de professores e pesquisadores, o comparatismo foi trabalhado por autores literários e depois, ao se instalarem as faculdades de letras no país, passou a ser praticado nas cadeiras de literaturas nacionais antes de ser tratado como disciplina autônoma. Esse é um ponto fundamental levantado pelo Jobim, que é o do caráter, da especificidade ou não da comparação comparatista. Na verdade, esse é um assunto tópico de longa discussão na teoria do comparatismo, e de fato, como mostra o Jobim, não há uma comparação especificamente comparatista. Quer dizer, a leitura comparativa de obras, autores, temas é inerente à leitura e, eu diria, à crítica literária. Quer dizer, portanto, qualquer leitura literária procede pela via de comparações. E isso é inerente ao estudo da literatura, portanto. Jobim diz que é inerente à própria literatura. Há autores que vão explicitamente tecer a sua poética a partir de comparações explícitas ou implícitas com outros autores, outras tradições literárias. Bom, um outro ponto que o Jobim levanta é a questão do juízo de valor, porque nós sabemos que a disciplinaridade da literatura comparada na passagem do século XIX para o XX foi supostamente fundada exatamente em 2 pilares. O primeiro, a ideia de uma
comparação especificamente literária, especificamente comparatista, aliás, quer dizer, um método próprio da literatura comparada e só dela, portanto não da crítica literária, e a gente acabou de ver que isso não se sustenta, mas também a ideia de que essa comparação especificamente comparatista não implicaria nenhum tipo de juízo de valor, diferentemente da crítica, não efetuaria juízos de valor a respeito de seus objetos. Jobim mostra que essa pretensão existe, inclusive contemporaneamente, num campo de estudos tão frutífero hoje em dia como a chamada World Literature. Então, na página 99, Jobim diz: hoje em dia, principalmente no ambiente norte-americano, é sempre problemático evocar valores para julgar uma obra ou um autor como melhor ou pior do que outro, em especial depois das chamadas guerras culturais, cultural wars. Assim, não é de se estranhar que naquele ambiente, no âmbito do que se denomina World Literature, se tenha desenvolvido um modo de abordagem da literatura que teoricamente não faz julgamentos valorativos diretos sobre obras e autores, ou autores e obras. De fato, leva-se em consideração para incluir ou excluir determinada obra ou autor na World Literature o fato de a obra ter circulado para além de seu ambiente original, em vez de um julgamento sobre o mérito da obra ou do autor. Se por um lado, como já disse meu colega e amigo Zhang Longxi, esta é uma maneira engenhosa de contornar a necessidade de fazer juízos de valor para justificar a manutenção ou exclusão de obras em repertórios institucionalizados, por outro lado, o que saiu pela porta acaba voltando pela janela, pois, como eu já disse antes, ao colocar como parâmetro para a inclusão na World Literature a circulação da obra para além de sua origem, a própria circulação se transforma em valor. Vale mais a que circula mais para além de seu lugar de origem. Fim de citação. Então aqui também Jobim coloca em xeque a pretensão da literatura comparada. Essa pretensão já existia lá na sua versão positivista francesa, né, da assim chamada escola francesa de literatura comparada, mas também hoje, numa outra chave, na assim chamada World Literature, né, e ele mostra então que aquilo que sai pela porta volta pela janela, quer dizer, atestando assim a incontornabilidade do juízo de valor nos estudos literários. Eu chamo a atenção para esses dois aspectos porque eles são cruciais para a própria ideia de disciplinaridade da literatura comparada, né? Daquilo que a distinguiria como uma disciplina própria, específica e autônoma no interior dos estudos literários. Autônoma, sobretudo, em relação à crítica literária, né? Então eu acho que esses argumentos do Jobim atestam algo que eu também procurei mostrar num livro que saiu em 2019, o Evento Comparatista. Quer dizer, não há uma comparação especificamente comparatista, não há e não pode haver. Esse é o que o Jonathan Keller chama de um problema da comparabilidade, um problema fundamental para a teoria do comparativismo. Isso posto, né, Jobim então volta o seu foco para uma questão fundamental, quer dizer, se não há uma comparação propriamente comparatista, a própria natureza dessa comparação está sempre em jogo, está sempre em questão, né? Daí ele dizer na página 35 do livro: para mim, comparáveis, sempre no plural, não são apenas orientações, mas uma estrutura em que estão presentes pelo menos dois objetos diversos e uma teoria ou uma ideia que os relacione entre si. Como consequência, é precisamente a produção de sentidos que se vai fazer, entre outras coisas, sobre afinidades, analogias, semelhanças, ou sobre diferenças, contrastes e dessemelhanças em ao menos dois objetos que vai fundamentar os julgamentos comparatistas. Portanto, o que está em jogo no comparatismo não são apenas objetos, obras e autores diferentes, por exemplo, mas a produção de sentidos a partir da qual se elaboram tanto as qualidades atribuídas a cada objeto, quanto o relacionamento entre eles. Esta produção de sentidos, por várias razões,
seu enraizamento em determinados sistemas de pensamento, seus limites epistemológicos, sua capacidade ou incapacidade de dar conta de seus objetos, também tem um sentido histórico. Por isso é importante analisar criticamente o que está em jogo nesta produção, a partir do pressuposto de que ela atribui aos objetos comparados uma série de qualidades que de fato são elaboradas no próprio ato de comparar. Ato este que também apresenta traços de uma certa transmissão histórica de sentidos do passado com efeitos no presente. Fim de citação. Quer dizer, a questão dos comparáveis como um tópico fundamental, né, da discussão sobre o comparativo. E a partir daí, o próprio livro do Jobim vai ser um belíssimo exemplo de como se abordar criticamente essa problemática dos comparáveis, né? Quer dizer, de como a teoria ou a perspectiva crítica conforma o próprio objeto e nesse caso, conforma a análise comparativa que se vai estabelecer entre objetos distintos, entre textos, autores distintos, ou entre obras distintas de um mesmo autor, né? A partir de operadores de leitura, por exemplo, como fonte e influência, né? Que são operadores importantes para um comparativismo mais tradicional, mas que continuam circulando, muitas vezes com outros nomes ou sob outros rótulos, na prática comparatista, na prática crítica propriamente dita. Nesse sentido, o último capítulo do Jobim apresenta o que a gente poderia chamar um brilhante estudo de caso, né, dessa questão dos comparáveis, porque ele aborda então a correspondência de três grandes nomes do nosso modernismo nos anos 20, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade, e nesse jogo de uma discussão, de uma influência interna, digamos assim, entre esses autores, né, através da sua correspondência, Jobim levanta a problemática da própria natureza da influência, ou do que significa pensar, insistir em pensar a produção literária à luz de uma categoria como a da influência. Então, na página 148, ele diz: sob a designação de influência, está em jogo aqui o conceito de apropriação, que na sua versão mais ingênua supõe que o influenciado se apropria da obra do influenciador, nos termos em que essa foi elaborada anteriormente, acrescentando a isso uma atribuição de inferioridade ao influenciado e a presença e a presunção, aliás, de que a posição de inferioridade só vai se alterar quando o influenciado ganhar autonomia, ou seja, não for mais influenciado por ninguém. Esta ingenuidade conceitual também foi utilizada para julgar a relação entre literaturas nacionais. Chama atenção aqui para o fato de que, invertendo o exemplo do Jobim, quer dizer, a ideia de fonte e influência é muito discutida na história, na teoria do comparatismo, exatamente para se estudar a modificação na abordagem da comparação entre literaturas nacionais distintas, sobretudo quando você tem uma relação colonial em jogo, né? Então, por exemplo, a literatura da América Latina comparada com a literatura da Europa. Mas aqui ele vai mostrar como que dentro de um mesmo movimento, de um mesmo país, de uma mesma língua, de uma mesma época, né, o assim chamado modernismo de 20 no Brasil, você tem relações que se estabelecem entre autores como Mário com Bandeira, uma coisa, Mário com um autor mais jovem como Drummond, outra coisa, e em que medida a operacionalização da categoria influência pode levar essa leitura para um lado ou para o outro, né? A enfatizar seja um aspecto de dependência, de subordinação de um autor ao outro, ou seja, numa via oposta, na ideia de uma apropriação criativa, ou mesmo de uma tradução, né, entre esses autores e obras. Bom, com isso me parece muitíssimo bem ilustrada a problemática dos comparáveis em literatura comparada e nos estudos literários de um modo geral, porque se ficou claro que eu disse que, na verdade, essas questões são inerentes aos estudos literários e à crítica literária tout court, né? O que torna a leitura do livro do Jobim ainda mais oportuna e sem prejuízo desse valor teórico, desse valor
disciplinar, digamos assim, para a discussão da disciplinaridade, da teoria da literatura comparada, também trata-se de uma leitura bastante prazerosa. Então fica aqui o meu elogio, né, ao livro do Jobim e o meu agradecimento pela oportunidade de poder discuti-lo aqui. Grande abraço. Bom dia a todos. Saudações ao professor Jobim e aos colegas da Abralic. Agradeço ao professor Jobim a oportunidade de participar nessa intervenção da Abralic a respeito do seu novo livro de ensaios Literatura Brasileira e Literatura Comparada. Em 5 ensaios, o autor discursa, desde uma perspectiva brasileira, sobre algumas das aporias da literatura comparada como área de estudo e como prática institucionalizada desde a sua organização em 1877. Traça um conjunto de condições de formação que, vistos hoje, complicam o desenvolvimento pleno e contemporâneo desta área de estudo quando se aplica às literaturas nacionais. Vou mencionar brevemente algumas das questões tratadas ou mencionadas no livro. A tese do livro do professor Jobim, citando Antônio Cândido, considera se estudar a literatura brasileira equivale a estudar a literatura comparada. A citação nos faz pensar sobre a formação e a natureza da literatura no Brasil. Será que a literatura brasileira foi sempre comparada pela sua própria natureza? Para abordar a questão, Jobim chama a nossa atenção para uma das teorias mais instigantes e pertinentes ao comparatismo, a do entrelugar do ensaísta intelectual Silviano Santiago. E estuda no livro exemplos de momentos em que a literatura brasileira se desenvolve em contato com outras literaturas e culturas, principalmente a francesa. Descreve a relação de intercâmbio entre o Brasil e a França no modernismo, por exemplo, fase certamente enriquecedora para os dois países, mas com interesses divergentes e contatos às vezes limitados. Um conceito francês, como novomundismo, analisado por Jobim, classifica a literatura brasileira como latino-americana, ignorando a cultura literária e linguística da lusofonia. Quando na França surgiu o termo Amérique Latine, em meados do século XIX, não incluía o Brasil. Surge no livro do professor Jobim a questão de que consiste o comparatismo na prática. Limita-se a comparar as literaturas nacionais nas nossas universidades? Observa-se um certo enciclopedismo inerente à coleção de literaturas e uma centralização que reconhece apenas obras que circulam além do seu lugar de origem na definição que Damrosch dá para a literatura mundial. Ao eurocentrismo de origem, substitui-se hoje a necessidade de uma circulação ou reconhecimento fora do lugar. Problemática também é a definição da literatura como expressão de uma nação e de um povo, conceito ligado à consolidação das línguas e jurisdições com a criação moderna das nacionalidades e línguas consideradas homogêneas, ao contrário da grande variedade que existia por séculos na Europa. Certamente o conceito não é adequado para literaturas como a brasileira, onde desde as viagens de expansão portuguesa a literatura fazia parte de um sistema mundial e cosmopolita, sujeita à onda migratória dos povos e das línguas. Seria interessante um ensaio sobre o Barroco Marítimo, época quando os conceitos modernos de indigenismo e de natureza foram criados, e que passariam aos românticos como base para um conceito de nacionalidade. A diversidade do Barroco precede a idealização romântica do índio e da natureza, portanto a literatura brasileira foi comparada bem antes do comparatismo. O professor Jobim examina o papel da antropofagia. Será que sempre comíamos o outro que chegava? Interessa citar sobre essa questão uma coluna de Oswaldo Costa na revista de Antropofagia, segunda edição. Cito: está tudo errado.
A língua portuguesa não é patrimônio comum da raça. Primeiro, porque não há raça, há raças. Segundo, porque não há língua, há línguas. Fim de citação. A antropofagia reconhecia as múltiplas origens do povo e da fala brasileiros. O livro do professor Jobim nos faz meditar sobre a natureza comparada da disciplina de literatura comparada. Será que essa disciplina precisa de uma reestruturação? Será porque a comparação de literaturas ainda tem como base principal conceitos extraliterários? Será que a literatura brasileira se encaixa bem na comparação de literaturas nacionais? Talvez melhor para o comparatismo concentrar-se no estudo dos entre-lugares mundiais em toda a sua variedade. Eis a questão. A literatura brasileira sempre foi comparada porque é diferente ou porque a sua expressão é múltipla? E não é esta a condição de muitas outras literaturas nacionais também? Obrigado a todos pela atenção e ao professor Jobim pelo convite. Boa tarde. É com muita honra que eu estou aqui para falar do livro Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, de José Luiz Jobim, que sai agora pelas edições Macunaíma. Eu estou muito honrada de estar aqui em tão boa companhia, com colegas que eu respeito e admiro no Brasil todo. E o livro é muito importante porque ele lança questões fundamentais nos estudos de literatura. E ele vai partir de uma frase do Antônio Cândido, que vai ser a base do livro e que deveria ser adotada por todo professor de literatura nos seus cursos, porque ela ajudaria muito a combater uma série de questões com as quais os alunos nos bombardeiam, né? Aluno que chega com preconceito, né, dizendo que não gosta de literatura brasileira, ou não gosta de literatura francesa, ou não gosta de literatura inglesa. E eu sempre digo, gente, ou você gosta de literatura ou você não gosta. A literatura não tem nacionalidade, embora existam literaturas nacionais, mais para fins didáticos, digamos, né? Bom, essa frase do Cândido, eu já disse que ela é fundamental, ela permeia o livro todo. Estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada, nos remete ao famoso discurso que Paul Valéry faz quando ele toma posse no Pen Club de Paris, nos anos 20 do século passado, né? Já tem um século. Valéry está muito espantado de estar numa reunião de escritores de várias línguas. Então, ele fala muito isso, né? Ele começa dizendo isso, que é espantoso uma reunião, um clube, com pessoas que trabalham com a coisa que mais separa os povos, que é a língua. E aqui estamos todos reunidos no amor à literatura. E aí ele vai dizer que essa reunião é um milagre. Esse Pen Club é um milagre, e é um milagre de amor. Eu vou ler um trechinho do Valéry aqui para vocês. Senhores, temos que invocar o milagre, naturalmente o milagre de amor. As diversas literaturas apaixonaram-se umas pelas outras. E esse milagre não é de hoje. Virgílio se curvava diante de Homero. E nós, franceses, o que tanto amamos? A Itália com Ronsard, a Espanha com Corneille, a Inglaterra com Voltaire, a Alemanha e o Oriente Médio com os românticos, a América com Baudelaire. E a cada século, como amantes mais constantemente saboreadas, Grécia e Roma. Mas, como sabem, os amantes se apegam sempre ao que ignoram, e talvez não houvesse amor sem essa ignorância essencial, que dá, e que só ela pode dar, um preço infinito ao objeto amado. Então, essa questão realmente do amor entre as literaturas, né? Valéry insiste nisso, e o Jobim vai insistir nisso o livro todo.
Se você quiser comentar isso um pouco, né, Jobim? Quer dizer, você estudar literatura brasileira é estudar todas as literaturas. Enfim, essa seria uma primeira questão a apontar como grande contribuição do livro, tá? A segunda é uma questão que fala da teoria da falta, né? Você, lá na página 23, e em outros lugares também, marquei mais a página 23, que você está falando do comparativismo Europa-América, e que ele se caracteriza sempre por isso, né? A América não tem, a Europa tem. A Europa tem tudo que a América não tem. Então, isso é chamado, né, de teoria da falta, e essa teoria da falta vem desde os viajantes que dizem que são povos sans foi, sans loi, sans roi, sem fé, sem lei, sem rei. Por quê? Porque são povos que não têm esses três sons, né? Fé, lê e ré. Bom, essa teoria é muito interessante abordar assim, e ela tem uma contrapartida que eu queria que você comentasse, porque a partir de Montaigne, justamente, que você cita no livro, a partir de Montaigne, o que nós temos? Nós temos os índios brasileiros que são levados para a França e são exibidos como macaquinhos ou papagaios diante do rei, em Rouen. E Montaigne assiste isso e fica horrorizado e escreve um ensaio magnífico chamado Le Cannibal, em que ele vai dizer que, olha, os selvagens somos nós, os europeus, porque nós fazemos isso com outros povos. Então, esses povos aí, eles podem ser antropófagos, mas eles são puros, inocentes. Não tem a corrupção que nós temos, não tem a ambição de dominar outros como nós temos. Então, eu acho que seria interessante, porque aí, a partir dessa teoria do Montaigne, o que vai acontecer? Vai se desenvolver a teoria do bom selvagem e justamente vai dizer, né, porque aí vai ter uma exaltação da América e a Europa em falta, né? Quer dizer, o sinal troca, o positivo vai para um lado, o negativo vai para o outro. Então, a América tem tudo que a Europa não tem. Ela tem o bom selvagem, né? Ela tem aquele homem inocente puro, ela tem as paisagens magníficas, a natureza exuberante, as riquezas minerais, os rios caudalosos, tudo que a Europa não tem, a América tem. E aí, eu só queria assim, fazer essa observação e pedir assim, um comentário sobre esses sinais trocados, né? A teoria da falta e a teoria, ao contrário, da abundância na América, né? Da falta na Europa, né? Que é uma teoria que vigora até hoje também. Tá? As duas teorias estão hoje ainda, né? Nos nossos tempos. Ora, essa teoria que exalta a natureza americana, ela vai ser adotada pelos viajantes e vai ser adotada especialmente pelo Ferdinand Denis. Ferdinand Denis é um viajante que vem na primeira metade do século XIX ao Brasil, volta para a França e se torna o grande especialista de Brasil na Europa. Ele se vende, né, como o amigo do Brasil. E ele ensina os brasileiros como criar uma literatura nacional. O Brasil, naquele momento, está se separando de Portugal, tinha acabado de proclamar a independência e estava naquela luta pela literatura nacional para contribuir na construção da identidade nacional, né? E o que o Ferdinand Denis vai nos dizer? Olha, a literatura brasileira tem que ter diferenças em relação à portuguesa. E qual é a grande diferença de vocês para Portugal? É a natureza. São as cenas da natureza, scène de la nature, né, como ele fala.
que devem ser copiosamente representadas na literatura brasileira. Então, o Ferdinand Denis vai insistir muito nessa construção dessa literatura baseada nessa natureza, justamente, que é a falta que a Europa tem. A Europa não tem isso, o Brasil tem, né? É a natureza que vai fazer a diferença a favor do Brasil, né? Bom, Ferdinand Denis é muito bem aceito, basta ler Nossos Românticos para ver como ele é seguido, né, à risca no Brasil. E por que ele é muito bem aceito? Porque ele é francês. E naquele momento pós-iluminismo, o século XIX, a França adquire um papel fundamental, como eu não sei se outro povo conseguiu ter, né? As luzes iluminam a Europa toda, as cortes europeias falam francês, até assim Dostoiévski, que já é a virada do século XX, né? A corte, antes da Revolução Comunista, a corte na Rússia fala francês. Tolstói, você vê a mesma coisa. No Império Austro-Húngaro, falava-se francês na corte, as crianças aprendiam francês. Então, essa francofilia atravessa o século XIX. Então, o Ferdinand Denis é muito consciente disso, porque ele fala: nós e os ingleses soubemos muito bem dividir nosso papel na América. Os ingleses ficaram com a parte comercial e nós ficamos com a parte cultural das artes e letras. E eu trouxe também uma citaçãozinha aqui do Ramirez Chacon, no História das Ideias Socialistas no Brasil, que ele diz o seguinte: a francofilia, ele está falando da francofilia, representava entre nós, desde os pródromos da nossa independência, uma maneira de opor-se ao domínio português. A França era festejada por reacionários e progressistas como matriz intelectual, onde importavam as ideias que convinham a cada grupo, embora por motivos diferentes. Isso vai ficar no Brasil até meados do século XX. Tá? No pós-guerra é que os americanos vão tomando, né, o poder, digamos, na cultura brasileira. Mas essa questão da francofilia, Jobim, você marca muito bem, e marca muito bem de uma maneira absolutamente deliciosa, que é o capítulo das cartas dos escritores modernistas. Eu adorei esse capítulo, é um capítulo que eu pretendo ler em todos os meus cursos da pós, é um capítulo que eu acho que deve ser lido em graduação. Você fez uma pesquisa magistral, tá? E mostra essa presença francesa, para o bem e para o mal, porque aqui está falando, né? Por reacionários e progressistas. Todos adoravam a França ou buscavam na França suas ideias, né? E essa antropofagia do modernismo, ela vai ter muito a ver com isso, né? O meu francês, para ficar mais forte do que ele, é uma coisa que está na base do nosso modernismo. E eu só queria terminar com um poema do Oswald de Andrade, que você coloca generosamente nesse capítulo. O poema se chama Contrabando. Os alfandegueiros de Santos examinaram minhas malas, minhas roupas, mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris. Então, isso aí, esse livro é muito bonito, esse poema é uma graça e é um livro muito importante. Eu acho que você fecha muito bem o livro. Eu queria agradecer a sua generosidade de trazê-lo para nós, porque vai realmente contribuir nos estudos literários. E aí você comenta o que você quiser, responde o que você quiser, né? Obrigada. Sou Fábio Almeida de Carvalho, professor de literatura na Universidade Federal de Roraima.
de onde venho acompanhando com atenção há quase 3 décadas a trajetória do pensamento do professor José Luiz Jobim. O conjunto da sua já caudalosa obra vem consolidando seu nome como um dos principais nos campos da história, da teoria e da crítica literária no cenário da inteligência brasileira contemporânea. Desde as palavras da crítica, livro de 92, passando pelas formas da teoria de 2002, e por literatura e cultura do nacional ao transnacional de 2013, e pela circulação literária e cultural de 2017, para citar apenas alguns dos títulos mais importantes da sua já extensa obra, que esse historiador, teórico e crítico literário brasileiro contemporâneo estabeleceu por base, como meta do seu trabalho, o questionamento da pretensa estabilidade de todo e qualquer termo, bem como de todo e qualquer conceito ou noção vigente no campo dos estudos literários e da cultura. Desde aquele primeiro livro citado, que o professor Jobim vem discutindo em níveis cada vez mais densos e profundos, os mais relevantes fenômenos do campo da nossa cultura em geral e da nossa literatura em particular. E o faz a partir do apanhado de alguns dos mais importantes termos-chave que dominam a cena discursiva no campo dos estudos literários no Brasil. Nesse novo volume, intitulado Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, José Luiz Jobim retoma e aprofunda, por meio de uma eficaz estratégia de nuançamento, algumas questões incontornáveis para o desenvolvimento do trabalho teórico crítico no campo dos estudos de literatura brasileira e latino-americana de nosso tempo, mediante a discussão de conceitos e práticas que envolvem as noções de tradição, de tradução, de imitação, de autonomia, de originalidade, de cópia, de propriedade, de apropriação, de cor local, de universalismo, de nacionalismo, infra e supranacional, de transnacionalismo, de representação e de novo mundismo, dentre outros de menor importância, que são abordados de uma perspectiva em que sobressai o lastro histórico como forma de fazer a decupagem dos sentidos historicamente acumulados desses conceitos. Nesse novo trabalho, a longa experiência do professor José Luiz Jobim se manifesta numa prosa caracterizada pela clareza e pela objetividade e pela elegância, postas a serviço de uma reflexão profunda sobre o caráter eminentemente comparativo da literatura brasileira e das demais literaturas do Ocidente. Enfim, obra que se projeta com força no âmbito da inteligência brasileira de nossos dias. Em razão disso, creio que esse novo livro, a um só tempo prismático e penetrante do mestre José Luiz Jobim, deverá cedo se tornar referência básica para a discussão premente em nossos dias sobre questões que envolvem modos de circulações e de representações literárias, soft power, trocas e transferências literárias e culturais, conceitos de nacionalização, de transnacionalização e de globalismo em suas dimensões infra e transcultural. Numa obra que se avoluma em círculos de interesses concêntricos, de maneira multifuncional e exemplar, o pensamento vivo do professor José Luiz Jobim solicita que o leitor se aproprie e aprofunde a experiência de pensar sobre a condição cultural brasileira e americana no concerto da literatura mundo. Parabéns, Jobim, por mais esse rebento. Em seu mais recente livro, Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, coeditado pela editora da Universidade Federal de Roraima e pela Edições Macuinama em 2020, José Luiz Jobim faz um admirável trabalho de articulação de ideias e postulações de cerca de 100 de autores de diferentes nacionalidades e épocas. O itinerário da análise busca refletir sobre questões concernentes à circulação e representações da literatura comparada e da literatura brasileira nos mais variados aspectos e quadrantes. A obra está dividida em 5 capítulos que podem ser lidos como ensaios autônomos, mas que ganham força plena quando pensados em conjunto.
intelectual de destaque no cenário nacional e internacional pelas suas contribuições no campo da historiografia literária, Jobim transita entre diferentes concepções e visões críticas sem abrir mão da reflexão própria e dialógica, como se espera de todo grande pesquisador. Ao longo dos ensaios que formam os capítulos do livro, Jobim efetua um extenso e proveitoso diálogo empreendido com estudiosos do Ocidente e do Oriente de épocas diferentes. O esforço bem-sucedido é o da articulação das reflexões alheias para a construção de postulados próprios e relevantes para o campo dos estudos do comparativismo. A título de exemplo, vou agora fazer uma passagem geral sobre os capítulos, sobre os ensaios que formam o livro. O primeiro capítulo, que abre o livro, tem como título Literatura Nacional e Literatura Comparada, uma perspectiva brasileira. Nesse capítulo 1, o autor destaca, entre outras questões, a presença do comparativismo do Brasil antes da consolidação da literatura comparada como disciplina, o uso de epígrafes no século XIX como diálogo e comparativismo, a contestação da cor local já no século XIX, feito pelo trabalho seminal de Machado de Assis, o problema da legitimação de uma literatura não europeia pelo viés europeu, e ainda os desafios da pesquisa em literatura comparada. Ainda no primeiro capítulo, a gente pode destacar como um ponto importante a discussão que Jobim empreende com o Antônio Cândido, especialmente com a formulação de Antônio Cândido: estudar a literatura brasileira é estudar a literatura comparada. Frase proferida no Congresso da Abralic de 1988. E a partir dessas postulações do Antônio Cândido, Jobim constrói uma visão, uma leitura muito proveitosa e particular dessa visão que se difere bastante da visão do Antônio Cândido. Vou então citar aqui um trecho em que o Jobim apresenta a sua visão particular. A frase de Antônio Cândido, estudar a literatura brasileira, estudar literatura comparada, arrisco-me agora a fazer uma interpretação dela que vai além do âmbito do sentido que seu autor lhe deu em 1988, no Congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada. No Brasil, os docentes e pesquisadores de literatura nacional desde sempre têm recorrido ao comparativismo de autores e obras, de modos de escrever, de maneiras de abordar temas, de períodos literários, etc. Em outras palavras, o comparativismo não é praticado apenas na disciplina literatura comparada, mas em outras disciplinas das literaturas nacionais. Essa apropriação e essa formulação dada pelo Jobim amplia o escopo do entendimento do trabalho com a literatura comparada, especialmente no âmbito das universidades brasileiras. Sobre o capítulo 2, que tem como título A Circulação Literária e Cultural, eu gostaria de destacar que Jobim articula de forma didática em seu texto as ideias que discute. Aliás, a didática, uma preocupação didática percorre todos os capítulos do livro. Ou seja, ao estabelecer, por exemplo, no capítulo 2, uma discussão sobre conceitos caros aos estudos literários como imitação, originalidade, autonomia, influência, transculturação, transferência, entre outros, o autor constrói uma discussão densa, madura, mas sem maneirismos linguísticos, sobre a articulação literária e sobre a circulação literária e cultural. A título de exemplo do percurso didático da análise, apresento as palavras do próprio estudioso. Vejam a preocupação didática em apresentar claramente o percurso que será desenvolvido ao longo do capítulo dado pelo Jobim na obra. Cito então Jobim. Inicialmente, sintetizarei algumas perspectivas latino-americanas sobre o assunto, para depois dirigir-me ao contexto brasileiro, levantando hipóteses mais gerais sobre a questão. Finalmente, como estudo de caso que comprova a produtividade do ponto de vista apresentado, vou abordar a suposta importação
por Machado de Assis das ideias de Théodore Arnaud Ribot, demonstrando que o autor brasileiro não reproduziu os elementos importados, mantendo-os nos termos em que eles foram articulados na obra do autor francês em seu ambiente original, mas transformou-os em outra coisa para produzir uma crítica humorística a eles. Então, já de saída no capítulo, o leitor já consegue compreender claramente o percurso que será empreendido no desenvolvimento das ideias por Jobim na obra. Sobre o capítulo 3, que tem como título Geopolítica da Comparação e Representação do Outro, o mesmo procedimento acontece, essa preocupação didática que persegue Jobim, e é bem sucedido nisso, em que ele delineia de maneira muito clara todo o processo que vai envolver a construção deste capítulo, desse ensaio, que forma o capítulo 3. Destaco nas suas próprias palavras. Neste capítulo, inicialmente, vou me concentrar em uma questão importante para os comparatistas sul-americanos, como se configurou uma direção de sentido para representar o lugar em que nos inserimos. Depois, para dar ao leitor um elemento para comparação, vou falar sobre as representações criadas sobre o mundo árabe, trazendo à baila a crítica de Wei Hassan ao orientalismo, para então terminar falando das questões referentes à cor local e à geopolítica das línguas. Então aqui você tem sintetizado todos os aspectos que serão abordados no ensaio. Em função do próprio espaço e formato dessa minha fala nesse momento, que tenho aqui um tempo circunscrito específico, eu gostaria de, nesse capítulo em particular, destacar aqui uma questão que considero importante que o Jobim defende nesse capítulo, para dar prosseguimento então à minha fala. E cito o que o Jobim apresenta na página 79. Cito o Jobim para aproveitar apresentar uma questão que eu gostaria de ver mais amplamente discutida por Jobim na mesa de hoje. Em relação a esse assunto, compartilho do ponto de vista de dois grandes críticos sul-americanos já falecidos, Antônio Cândido e Ângelo Rama, que não adotaram a ideia de separação absoluta entre a cultura e a literatura pós-coloniais e suas contrapartidas europeias, porque consideravam que há interseções derivadas do fato de que as ex-colônias faziam e ainda fazem parte do que poderíamos talvez chamar de cultura ocidental, com todos os problemas decorrentes do uso desta expressão. De algum modo, estes dois críticos seminais sul-americanos ecoam o que muitos escritores já haviam dito antes sobre a herança cultural. Eu gostaria que nesse momento, a partir dessa consideração aqui que eu citei do Jobim, que o próprio Jobim falasse de forma um pouco mais abrangente aqui para nós hoje na mesa sobre a questão e o problema da herança cultural nos estudos literários. Ainda destaco nesse capítulo, ainda destaco no capítulo 3, no ensaio Geopolítica da Comparação e Representação do Outro, o caráter de caminhos apontados por Jobim para o estudo do comparativismo na América do Sul. Cito então o autor, na página 83 e na página 84, um ponto que eu considero da maior importância, da maior relevância, uma das grandes contribuições do livro para o trabalho dos estudos comparatistas na América do Sul. Cito então: no caso da América do Sul em geral e do Brasil em particular, no momento em que escrevo este ensaio, há uma questão importante de ser pensada pelos comparatistas sul-americanos em função da geopolítica particular em que se inserem, que diz respeito a uma modalidade específica de narrativa. Creio que é importante desenvolver um trabalho comparativo entre as narrativas referentes ao período das ditaduras militares na América do Sul. Essas narrativas, testemunhais, autobiográficas, autoficcionais, ficcionais, etc., foram produzidas no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e são relevantes de serem estudadas, difundidas e valorizadas por várias razões, embora não ocupem um lugar de destaque no cânon. A primeira razão é que são parte da construção de uma memória social sobre as formas de violência de Estado. Nelas se encontram representações de desrespeito aos direitos humanos, incluindo a tortura, a eliminação física dos opositores a regimes ditatoriais e o impacto nas vidas das famílias atingidas pela violência, entre outros elementos relevantes.
Se, por um lado, há uma contribuição a ser dada em nível de levantamento, análise e interpretação dos elementos retóricos que estruturam a representação da violência, por outro lado, a própria elaboração dessa representação pelos autores ajuda a refletir sobre o passado recente na América do Sul. São extremamente importantes essas narrativas, no caso do Brasil, porque aí foi concedida uma anistia geral aos torturadores e assassinos que atuaram no aparelho de Estado. E até hoje não se elaborou uma estratégia estatal de disseminação social de informações sobre os males que a violência institucionalizada em regimes autoritários produz, a fim de que ela não se repita para as novas gerações, algo assemelhado à estratégia estatal adotada, por exemplo, na Alemanha após o regime nazista, em que as novas gerações receberam, inclusive no sistema educacional, ampla informação sobre os horrores daquele regime. Jobim faz essas aproximações e são aproximações de suma importância, especialmente no momento histórico em que vivemos no Brasil, numa volta, em um retrocesso a um passado conservador e reacionário muito grande. Então, esse caminho apresentado pelo Jobim para os estudos do comparativismo na América do Sul é um caminho muito próspero e que deve ser escutado com muita atenção, eu destacaria. No capítulo 4, já me encaminhando para o final, o capítulo 4 que é intitulado O Canibalismo como Apropriação Cultural, de Caliban ao Manifesto Antropófago, é importante destacar mais uma vez a qualidade do texto de Jobim, né, que vai se apresentar como um texto erudito, entretanto sem nenhum hermetismo. O leitor não iniciado, inclusive, tem capacidade plena de mergulhar nesse universo, né, e ser guiado pela escrita do Jobim, que é uma escrita de grande fluência. Destaco, então, mais uma vez, o que é o percurso básico desse capítulo. Cito Jobim. Neste trabalho, apresentaremos sinteticamente a apropriação da figura do canibal em 2 tempos. No primeiro, veremos como essa figura é estruturada em torno da personagem Caliban, um coadjuvante que se torna personagem principal no ensaísmo latino-americano em sua relação com outros personagens da Tempestade, no circuito Europa-Américas. No segundo, discutiremos brevemente a retomada da antropofagia de Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, de 1928, como uma espécie de teoria da apropriação criativa da contribuição do outro, né, como destaca Jobim a partir das formulações do João César de Castro Rocha. Por fim, no capítulo 5, Brasil ou França, dilemas do modernismo brasileiro nas cartas dos anos 20, Jobim empreende o seguinte capítulo, o seguinte percurso. Sinto Jobim. Neste trabalho, pretendemos explorar as questões das referências francesa e europeia, principalmente em cartas de Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, nos anos 20, chamando a atenção sobre os imaginários construídos com as noções de aqui, Minas, São Paulo, Rio, Brasil, América Latina, e lá, França, Europa, na palavra que circula entre e através destes autores. Nesse capítulo, né, fechando esse capítulo, é muito interessante que, entre os vários aspectos abordados no capítulo por Jobim, ele vai destacar o papel da crítica pública e da crítica privada. Aproveito então esse momento para encerrar minha participação, pedindo ao Jobim que fale um pouco mais para nós sobre o papel da crítica pública e da crítica privada, o que ele chama de crítica privada, durante esse período dos anos 20, né, e a sua contribuição para a discussão da literatura nacional. Então é isso a minha participação, agradeço ao Jobim o convite, agradeço aos colegas que estão na mesa e espero que tenhamos todos hoje uma grande discussão. Obrigado. Gostaria de convidar vocês para lerem o livro Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, do José Luiz Jobim, e é um livro fundamental para entender o Brasil que está às portas da comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. O livro do Jobim é um livro que leva o leitor e o estudioso e o interessado em cultura brasileira
a um passeio por uma história esquecida, adormecida, que é acordada e iluminada com abordagens sobre a forma como a Europa se relaciona culturalmente com as Américas e principalmente com a América Latina, né? Como é que ela mede e compara a literatura feita nas Américas com a literatura feita nos grandes centros europeus. E é sempre, claro que sempre vão levar em consideração o padrão europeu, padrão cultural europeu como forma sofisticada de produzir cultura literária. E é justamente isso que o José Luiz Jobim procura investigar no seu livro. As relações geopolíticas estabelecidas entre Europa e as nações americanas e a cultura produzida nessas nações, principalmente o viés, um olhar brasileiro para essa relação de comparação, né? O Jobim nos leva a olhar não só para a geopolítica, mas pelo caráter antropofágico da cultura brasileira, que absorve a cultura europeia, e de como essa ideia da antropofagia ela atemoriza, sob certos aspectos, a Europa, né? Por outro lado, o Jobim vai mostrar, no seu último capítulo do seu livro, como a ideia de uma cidade capital dentro da cultura ocidental, que é Paris, ela incendeia o imaginário dos artistas e literatos intelectuais brasileiros, como Oswald de Andrade, Drummond e vários outros, né? O livro do José Luiz Jobim é um livro que se torna um livro capital, no sentido de que revela algo que precisava ser revisitado, e revisitado num momento tão importante quanto esse, que é das comemorações da Semana de 1922, que se aproximam. Então, é um livro que vale a pena constar das listas bibliográficas e ter nas nossas bibliotecas digitais. O livro é editado pela editora Macunaíma, em associação com a editora da Universidade Federal de Roraima, e está acessível para todos os leitores, todos os estudantes, todos os interessados em qualquer artefato que acesse a rede mundial de computadores. Então, nós podemos transitar por esse olhar crítico na cultura brasileira a partir desse trabalho do José Luiz Jobim, que é hoje, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes críticos literários que o Brasil tem, um dos mais importantes pesquisadores, junto com outros grandes nomes importantes da pesquisa literária no Brasil, né? Então, é importante conhecer essa obra de um pesquisador que se renova a todo momento e tem um olhar aguçado e crítico para questões importantes, como a circulação das ideias entre Américas e Europa e a representação que essas ideias fazem daqueles que vivem no continente, nas Américas, né? Então é importante que o leitor visite e conheça como esse Brasil representado nas literaturas se construiu a sua imagem nos últimos 100 anos. É importante essa visita num texto que flui de maneira
contundente para satisfação do leitor, né? É isso. Eu recomendo a vocês todos uma boa leitura, né? Aproveitem, né? Conheçam um pouco mais como esse Brasil se construiu, o Brasil se construiu e o Brasil se pensou como nação produtora de cultura e nas suas relações com as nações ocidentais. Uma boa leitura para vocês. Falar sobre um livro tão interessante como Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, do professor doutor José Luiz Jobim, da Universidade Federal Fluminense, é sem dúvida alguma uma grande responsabilidade, mas é um grande prazer, sobretudo se pensarmos que nesses tempos tão sombrios, nessa época de uma pandemia que assola e que modifica todas as nossas ideias, os nossos comportamentos e até mesmo os nossos valores, viver tanto descompasso ideológico e social dentro de toda essa urgência, então depararmos com um livro de tal quilate, com uma obra tão madura, tão pertinente, tão sólida nas suas reflexões, é para todos nós, além de uma responsabilidade, é um presente. E nesse sentido, eu só posso lembrar que todas as obras do professor José Luiz Jobim, carinhosamente chamado de Jobim, talvez pela sua generosidade e simplicidade cativantes, ele traz para nós uma pontuação extremamente importante para a contemporaneidade no que diz respeito à literatura comparada, à produção de sentidos e à questão fulcral dentro dessa mesma importância, que é a representação. Então, nesse sentido, o professor Jobim, ele nos apresenta algumas questões básicas e depois vai dimensionando-as em capítulos. A partir daquilo que a gente pode chamar a introdução, ele vem nos lembrar da circulação literária, que, na verdade, ela não respeita nenhum território, ela não tem fronteiras demarcadas. Então, na medida em que nós precisamos entender os sentidos, e eu diria os sentidos da literatura, os sentidos da palavra, os sentidos de uma compreensão e de um olhar sobre o mundo, a gente vai fatalmente entender que a relação desses sentidos que nós procuramos ou que nós compreendemos, ela estará situada em um lugar e um tempo. Nada, de uma certa forma, está destituído de uma inteiração com esses lugares e esses tempos, ou com o lugar e o tempo. Então, eu repito aqui, e cito o professor Jobim, é necessário entender se, quando, por que e como os sentidos de fora circulam para dentro. E o que acontece quando fazem? Ou os de dentro circulam além do limite extremo do lugar e eles vão, então, ultrapassar, passando para fora. Nesse sentido, então, a universalização dos espaços, o compartilhamento de referências e recortes plurais, revisitados, vamos dizer, por olhares outros, traz para nós, ou desvela, uma criação ou a adesão a sentidos igualmente novos, mas significativos e representativos. Então, nesse sentido, o livro como um todo, a meu ver, já desde então,
uma referência para os estudiosos, né, da literatura comparada, da literatura brasileira. O livro, neste percurso, ele vai ter um capítulo que se chama Geopolítica da Comparação e Representação do Outro. É exatamente o terceiro capítulo que eu vou rapidamente pontuar algumas questões, especialmente aquelas da representação. Jobim começa perguntando como se configurou uma direção de um sentido para representar o lugar em que nos inserimos. Então, qual é, no fundo, o lugar onde estamos inseridos ou como o vemos? Assim, ele começa, portanto, a definir geopolítica. Geopolítica, para ele, é a relação entre representações atribuídas a determinados espaços socializados e os processos históricos, políticos que as geraram. Sobremaneira, ele pontua isso a partir do século XIX. Tocando na questão da cor local, da falta e da natureza, por exemplo, Jobim elenca alguns conceitos e definições sobre a representação desde o século XVII. E isso eu acho importante porque o livro, dentro de tantos capítulos consistentes, de uma substância extremamente contemporânea para os nossos estudos, a questão da representação, ela vem sendo definida, vivenciada desde a poética, mas ao mesmo tempo ela vem agora nos ajudar, nos autorizar a vê-la dentro de um outro patamar, que é exatamente o patamar de construção de uma linguagem, ou para tal. Então, ele lembra com muita pertinência nessa questão da representação, do modo de olhar. E isso, para mim, ainda que possa parecer óbvio, mas é o modo de olhar que vai fazer levantar todo um patrimônio imagístico, pessoal, sensível, cultural, que aquele que olha, seja o leitor, seja o crítico, seja aquele que reflete, então, este que olha vai trazer uma dimensão cultural, existencial, ao panorama que ele intenta representar. Então, a representação para Jobim, ela vai ser muito mais do que uma imagem. Ela é a presença de uma ausência construída pela linguagem, que nesse caso é a literária. Se fosse uma linguagem pictórica, naturalmente seriam as cores, seriam, enfim, outros códigos a serem apresentados. Mas então, ao falar que a representação, mais do que imagem, é a presença de uma ausência, ele dá à linguagem a possibilidade de concretizar esta presença, ou de concretizar a ausência sugerida pela imaginação, ou a ausência permeada na imaginação. E assim se constrói uma geopolítica do olhar. Essa geopolítica do olhar, ela encontra, inclusive, uma série de elementos que já encontrávamos nos estudos sobre transculturação, as questões mesmo de Rama, de Antônio Cândido, quando fala do percurso do regional até se universalizar, ou o universalizar, que é feito de diversos recortes e que cria, portanto, uma imagem mais icônica, né, se podemos assim dizer. Então, essa geopolítica do olhar, ela vai se transformar, ou ela vai acionar o meu lugar de fala, ou lugar de fala, e do qual ele vai
descrever e a partir deste lugar de fala nós vamos construir, então, descrições que representam esse imaginário, que representam essa nova possibilidade de construção de uma realidade imaginada. Pode ir. Nesse sentido, Jobim lembra que dentro dessas questões do novo mundo, da falta, da apropriação, uma das coisas mais interessantes é que os escritores da América Latina, do Brasil, eles vão trabalhar com algo a ser produzido. Ou seja, e até mesmo Denis fala sobre isso, a literatura comparada na América Latina, ou o olhar nascido da América Latina, ele deve ser valorizado, deve ser alimentado por um caráter próprio. E esse caráter próprio vai fundar uma literatura na qual eu vou ter sempre algo a ser produzido a partir deste olhar e desse lugar onde eu me vejo e vejo a minha realidade. E não sobre algo emprestado e apropriado. Assim, uma das questões que a gente pode pensar é que não existe uma ordem absoluta para a representação. Ou melhor, e isso eu achei genial, a cor local não é um atributo para a América Latina ou a brasileira, ou o Brasil, para se construir um modelo prévio de representação. A cor local, ela pode aparecer, ela pode existir, ela pode ser um componente, mas ela não é um único modelo prévio ou elemento prévio com o qual nós possamos dizer que aquela literatura tem uma caracterização, uma identidade ou um pertencimento a determinadas regiões, lugares, povos ou culturas. Nesse sentido, eu acho que já me alonguei muito, mas eu gostaria de pontuar duas questões fundamentais que o professor Jobim coloca na conclusão deste terceiro capítulo. Então, citando, ele diz: se a geopolítica não é um fator arbitrário, mas determinante na produção e circulação de obras literárias, na verdade ele fala muito em produção e circulação de obras literárias, a circulação ela é importante, ele aponta todos esses elementos ao longo da sua obra. Então, talvez seja apropriado dizer que o local onde as obras são criadas ou circulam, esse local é mais do que apenas um ponto de partida. É onde a experiência humana ganha materialidade, estruturando verbalmente uma maneira de ser e de dar sentido ao mundo. Isso para mim é fundamental. O ser e dar sentido ao mundo, ele é o elemento que justifica, felizmente para todos nós, as diferenças. E são essas diferenças que nos fazem construir diálogos que fogem de apropriações, diálogos que, ainda que interajam com diversas visões, eles vão paulatinamente, progressivamente, dando sentido ao mundo e, enfim, fazendo da complexidade uma experiência de ser, de estar e de sentir. Ainda, finalizando, eu lembro algumas questões que Jobim pontua nesse finalzinho. Por que pensar que as literaturas locais deveriam ser derivadas de processos absolutamente locais,
se faz parte da história local a introdução de elementos não locais. É uma pergunta que se transforma numa afirmação muito clara, mas extremamente saudável, na medida em que ela nos garante que não existe efetivamente algo original. E que essa busca de um original talvez seja uma fixação em moldes que por si só são volúveis e não fronteiriços. Outra pergunta que ele nos faz, alternativamente, por que não pensar que não existe um modo absolutamente local de produzir literatura e cultura, já que o que parece absolutamente local, de fato, inclui elementos não locais. É novamente a questão da universalidade. O Tolstói já nos perguntava, ou já nos dizia a respeito da terra, da terra local e etc. Se quer ser universal, eu não me lembro muito bem, começa por falar da sua aldeia. E esse é o manejo, talvez, de sair de um reduto pequeno e reinseri-lo dentro de um outro universo não local, para que ele possa prevalecer dentro das suas características identitárias primeiras. E assim, ele pergunta e eu pergunto também, por que não considerar que, de fato, sempre ocorrem encontros literários e culturais, precisamos analisar o que se passa ou se passou a partir de cada encontro. E não colocar o horizonte, ou como horizonte, apenas uma situação anterior a cada um deles. Então, só finalizando, eu gostaria de insistir, de reiterar que falar do Jobim é sempre uma responsabilidade, mas é um aprendizado. E eu divido o meu grande aprendizado com vocês hoje. Insisto carinhosamente na sugestão dessa leitura. Como eu disse, em épocas de pandemia, em tempos tão sombrios, uma leitura que nos traz a universalidade, que nos traz a força, o poder da literatura comparada, sobretudo dessa que nasce em nós e que já está em nós como um patrimônio cultural, é uma forma de acreditar sempre no poder da literatura, no poder da crítica e no poder de visões tão lúcidas, tais como a do Jobim. Muito obrigada e boa leitura. Eu sou o professor Roberto Mibieli, da Universidade Federal de Roraima, do curso de Letras e do curso de pós-graduação em Letras desta instituição. Hoje nós vamos conversar sobre o professor José Luiz Jobim, professor este que trabalha na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, tendo sido já, inclusive, professor também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde já se aposentou. Jobim é desses intelectuais que a gente considera com extremo carinho quando pensa em termos de literatura brasileira, história da literatura brasileira, teoria da literatura comparada propriamente dita, e teoria da literatura de modo geral. Intelectual de grande monta, é uma das figuras mais importantes do pensamento contemporâneo brasileiro no que tange a questão da teoria da literatura. Autor de diversas obras, entre elas algumas que passo a citar agora, tanto como organizador quanto autor solo, o professor Jobim tem imensa capacidade de articulação com instituições dentro e fora do Brasil, entre eles a própria Associação Brasileira de Literatura Comparada, da qual foi presidente, e outras instituições às quais pertence a IU, entre elas. O professor Jobim tem
alguns textos como organizador, colaborando com colegas de instituições fora do país, como o professor Silvano Peloso, o título do livro Identidade e Literatura, assim como Literatura e Informática, de organização dele, com vários pesquisadores nacionais e estrangeiros, Literaturas e Identidades, Trocas e Transferências Culturais, Escritores e Intelectuais nas Américas, A Circulação Literária e Cultural, editado pela Peter Lang, e alguns de sua própria monta exclusiva, Formas da Teoria, considero um dos grandes e importantes volumes da discussão sobre teoria da literatura no Brasil, Literatura e Cultura do Nacional ao Transnacional, A Poética do Fundamento, que inclusive foi objeto da minha tese, Ensaios de Teoria e História da Literatura, Palavras da Crítica, quem não conhece a organização de um dos textos seminais da nossa área de teoria da literatura e que é de responsabilidade desse pesquisador que considero de suma importância. Bom, o texto que nós vamos discutir hoje é um texto que está sendo lançado nesse preciso momento. Literatura Comparada e Literatura Brasileira. O título do texto em si já aponta para aquilo que tem dominado, ao longo de vários anos, das últimas décadas, a discussão dos estudos comparados e literários, circulações e representações dentro da literatura comparada e da história da literatura brasileira, da qual é um de seus representantes. Bom, nesse texto, Jobim fala de questões fundamentais para nós. A literatura nacional e a literatura comparada, a partir de uma perspectiva brasileira, e também de uma historicização desse processo, a circulação literária e cultural, como um processo fundamental para esses estudos comparados, a geopolítica da comparação e representação do outro, o canibalismo como apropriação cultural de Caliban, o Manifesto Antropófago, e, por último, um texto instigante sobre a relação de troca de correspondências entre Drummond, Bandeira e Mário de Andrade, sobre a relação entre Brasil e França e as questões do modernismo, ou seja, os dilemas do modernismo brasileiro. Os textos são articulados entre si de modo a propor uma leitura suave e bastante benéfica do ponto de vista do crescimento teórico que se adquire ao longo da discussão. No primeiro texto, Jobim marca uma discussão sobre o que seria essa forma de comparação que nós hoje utilizamos no Brasil. Passa por questões sobre o novo mundismo e as teorias da falta e da aclimatação, que me parecem ser um dos marcos inovadores da atual discussão sobre a circulação e as trocas e transferências simbólicas da literatura brasileira. Claro que a discussão que o Jobim faz nesse momento é em relação a essa falta, como algo inerente à colonização, como um processo que, na verdade, implica na diferença e não efetivamente numa falta, né? Como se pode notar, Jobim aponta que a ideia de falta é uma perspectiva externa, um olhar de fora para dentro do Brasil que não consegue notar efetivamente o que há de diferente, ou seja, essa relação com a alteridade, né? E, na contramão disso, ou seja, como um processo que complementa esse, nós temos a ideia da aclimatação, que é uma proposta extraída a partir da leitura de um texto de Machado de Assis, Notícia Atual da Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade, no qual o Machado traça um exemplo da palavra quiosque, que na França tem um sentido e no Brasil tem outro. Para José Luiz Jobim,
que toma de empréstimo a palavra aclimatação, usada por Machado de Assis no texto dele, esta é uma perspectiva muito comum, né, na literatura brasileira. Nós aclimatamos teoria, nós nos apropriamos de teoria. Deste modo, Jobim se aproxima, inclusive, da perspectiva que ele vai discutir mais adiante, com um pouco mais devagar, de Oswald de Andrade, da assimilação de determinados valores de modo crítico, ou seja, a deglutição crítica que nos traz a antropologia oswaldiana. É discutindo a questão dos galicismos na literatura brasileira, em especial na língua portuguesa, que José Luiz Jobim aponta elementos fundamentais para a nossa discussão odierna do que seria a introdução de determinados estrangeirismos e modismos estrangeiros na nossa cultura. Esse texto, o último capítulo do livro, é o capítulo do qual falaremos a seguir. Jobim explica que, em 1928, no seu Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade também vai colocar de forma telegráfica, cito, entre aspas, referências ao Brasil como lugar de acolhimento e integração, mas que recusa a importação de consciência enlatada, ou seja, recusa internalizar modos de pensar fechados, impermeáveis à transformação no contato com a realidade deste novo mundo. Fecha aspas. Destaca-se aí que, embora Drummond, Bandeira e o próprio Mário de Andrade discutissem as questões de modo bastante acalorado, preferem a literatura francesa e a influência da França, assim como seus galicismos, na língua e na cultura brasileira, à influência norte-americana, como o próprio Mário de Andrade, anos depois, vai destacar no seu texto, numa resposta que dá sobre a influência francesa ao jornalista Marco Antônio de Moraes. Na resposta, Mário de Andrade procura dar a entender que a influência francesa, por mais prejudicial que seja, é muito melhor que a influência norte-americana. Vejamos como ele pondera a questão no destaque feito pelo nosso pesquisador José Luiz Jobim, que encerra seu livro, do qual fazemos a crítica nesse momento. Mas nos dias que correm, abro aspas aqui para as palavras de Mário de Andrade, em entrevista. Mas nos dias que correm, com a desmedida avançada cultural dos Estados Unidos sobre nós, eu desejo livremente afirmar que a influência francesa foi benemérita. E é ainda a melhor, a que mais nos equilibra, a que mais nos permite o exercício da nossa verdade psicológica nacional, a que menos exige de nós a desistência de nós mesmos. Ao passo que a influência espiritual norte-americana sobre nós, apesar da grande admiração que eu tenho pela cultura dos Estados Unidos, será péssima e prejudicialíssima. O espírito norte-americano não apresenta nenhum ideal normatismo de equilíbrio, de contenção, de liberdade nossa, que nos seja utilizável. E pela distância psicológica profunda e pela diferença econômica que já nos reduz a um estado de servidão, se as condições políticas do mundo não mudarem depois da guerra, e aí ele se refere à Segunda Guerra Mundial, a influência norte-americana sobre nós não se contentará de ser influência, será domínio. E nos obrigará por muitos anos a uma desistência quase total de nós mesmos. Destaca-se aí no pensamento jobiniano uma questão de fundo que me parece fundamental. Embora discuta questões referentes a esse trânsito cultural de modo livre, com pensar crítico, obviamente, nosso pesquisador destaca uma questão fundamental em nossos dias,
que é o domínio cultural que nós sofremos, e deixa isso em suspenso. Ele não chega a esmiuçar a questão no final do seu livro, desse domínio cultural que sofremos hoje da Norte América. E que, de alguma forma, ao citar Mário de Andrade, parece concordar com ele no que tange a esse momento triste que vivemos hoje, em que nossa cultura e as questões da nossa produção acadêmica são, de alguma forma, desmerecidas pelo poder que jura a bandeira norte-americana. Bom dia a todos. Gostaria de começar por parabenizar meu estimado colega e amigo José Luiz Jobim pela publicação de seu novo livro, Literatura Comparada e Literatura Brasileira, Circulações e Representações, e agradeço a oportunidade de o comentar aqui. É um grande privilégio e prazer para mim fazê-lo. O livro aborda uma série de questões importantes que preocupam os comparatistas não apenas no Brasil, mas também em muitos outros países. Visto que não é possível resumir todos os argumentos deste livro rico e compacto, limitarei meus comentários a alguns pontos que se destacaram para mim e que têm dominado minhas conversas com o Jobim nos congressos das Associações Americana, Brasileira e Internacional de Literatura Comparada nos últimos 3 anos. O primeiro ponto tem a ver com a ideia da geopolítica da comparação. Na história da literatura comparada, a geopolítica raramente foi tema de discussão, embora, como já argumentei em outro lugar, a história da disciplina esteja impregnada da geopolítica desde o seu início. A rivalidade inter-europeia resultou no surgimento de 3 literaturas, a britânica, a francesa e a alemã, que se tornaram centrais para a literatura comparada. As demais literaturas europeias foram marginalizadas. No contexto global, as tradições escritas ilustres da Ásia e da África eram frequentemente tratadas como inferiores e ativamente suprimidas, enquanto, como observa Jobim, a oralidade nas Américas e na África foi vista como falta de escrita, considerada uma das exigências fundamentais da civilização. No caso das Américas, como também destaca Jobim, a própria distinção entre a América anglo-saxã e a América latina é fruto das ambições coloniais francesas, que introduziram a ideia da latinidade para que a França se estabelece como referência cultural nas regiões dominadas pela Espanha e pelo Portugal. Assim, o próprio nome América Latina, em vez do mais exato Ibero-América, é produto de rivalidades geopolíticas e coloniais. O fato daquele nome ter sido aceito por muitos intelectuais nas ex-colônias americanas provavelmente tem algo a ver com o desejo de se livrar da hegemonia política e cultural ibérica. Daí a importância na discussão de Jobim da francofilia de muitos intelectuais latino-americanos, para quem a cultura francesa representa uma influência libertadora. Desnecessário dizer que a situação nas colônias francesas era muito diferente. Tanto no Caribe quanto no norte e no oeste da África, a dominação francesa foi vista por muitos como nada libertador, já que a França ativamente e vigorosamente tentou suprimir e até mesmo apagar as tradições locais em nome da missão civilizatriz. Portanto, o colonialismo francês nesses países foi geralmente muito mais destrutivo para as culturas indígenas do que o colonialismo britânico. Enfatizo isso porque Jobim termina seu livro com as palavras de Mário de Andrade, que compara a influência cultural francesa e norte-americana. Segundo Mário de Andrade, a influência francesa é saudável, enquanto a norte-americana seria uma dominação.
Há muitas ironias aqui que poderiam ser analisadas, mas basta destacar o fato de que as avaliações contraditórias da influência francesa nas colônias francesas, por um lado, e nas colônias espanholas e portuguesas, por outro lado, têm pouco a ver com qualquer valor intrínseco daquela cultura, e sim com diferentes localizações, experiências e interesses geopolíticos. Influência cultural de um país sem poder político no nosso país é considerada benéfica, e pela mesma razão, influência cultural de um país hegemônico na nossa região, como os Estados Unidos, é considerada hegemônica. A esse respeito, quero desenvolver 2 pontos, um dos quais Jobim torna explícito, enquanto o outro ele deixa implícito. O primeiro é a questão da influência, que é fundamental na discussão de Jobim sobre a circulação de ideias e de textos. Em seu livro Reflexões sobre o Exílio, Edward Said notou que originalidade é realmente a arte de recombinar o familiar. Os romances, ele prossegue, não apenas imitam a realidade, mas também imitam outros romances. Anteriormente, num livro importantíssimo chamado A Ansiedade da Influência, Harold Bloom tinha proposto a ideia de que a história da poesia inglesa é movida pelo que ele chamou de a ansiedade da influência. A noção de que os poetas vivos lutam para se libertar da influência de seus predecessores. Segundo Bloom, o poeta teme que tal influência tornasse sua própria poesia derivada e, portanto, fraca. Por isso, o poeta afirma sua diferença e originalidade, atacando seus modelos poderosos, o que equivale, em termos freudianos, a matar o pai. Se essa é a condição de toda criação literária e artística, essa dinâmica se torna ainda mais carregada de ansiedade em contextos coloniais. A busca pela originalidade torna-se não só uma coisa individual, mas também um esforço coletivo, envolvido em questões de autenticidade cultural, identidade nacional e luta contra o imperialismo. Assim, a ansiedade da influência colonial dura décadas e se torna uma obsessão para artistas e críticos, talvez mais para críticos do que para artistas. Jobim mostra que isso é verdade no Brasil e na América Latina. É também verdade em muitas culturas pós-coloniais na África e na Ásia. Certamente é o caso na literatura árabe, e fiquei muito feliz por ver que minhas conversas com Jobim sobre as observações semelhantes de Antônio Cândido e do crítico marroquino Abdel Fattah Quilito se tornaram relevantes para o livro de Jobim. Isso me leva ao meu último ponto, que é sobre a comparação Sul-Sul. Sem conhecer o trabalho de um do outro, Quilito e Cândido observaram que quem lê a literatura árabe ou brasileira o faz comparativamente, sempre avaliando a própria literatura com padrões derivados da Europa, sendo esta Europa muitas vezes equivalente à França e mais especificamente ainda a Paris, como nos lembra Jobim. A questão que me preocupa há vários anos é a seguinte: existe uma alternativa para esse tipo de comparação eurocêntrica? No mundo anglófono, a crítica pós-colonial tem insistido no valor das literaturas asiáticas e africanas e caribenhas, especialmente em suas respostas à história colonial. Mas aí também prevalece uma espécie de eurocentrismo inverso, embora a teoria e a crítica pós-coloniais atacam a hegemonia europeia.
pois a Europa continua sendo um ponto de referência fundamental, seja ela vista como padrão de cultura ou como formação imperialista a ser derrubada. Já argumentei anteriormente, e gostaria de repetir aqui, que a comparação Sul-Sul pode oferecer uma maneira de contornar a centralidade da Europa. Há uma teia de relações muito rica e muito pouco explorada entre as literaturas do Sul global, América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. E essas relações foram eclipsadas pelo predomínio da Europa no campo da comparação, pelo imperativo de que a Europa sempre seja parte em qualquer tipo de projeto comparativo. Portanto, estou defendendo um tipo de comparação que se concentre nas relações laterais entre as literaturas do Sul global e não apenas nas relações verticais entre cada uma delas, separadamente, como a literatura europeia. Fico feliz em ver que, em suas referências a Quilito e ao meu próprio trabalho sobre a literatura árabe, Jobim aponta nessa direção. E agradeço-lhe novamente por seu livro ricamente informativo e sugestivo.